Tese 15. A tradicional crase pode ser explicada com apenas uma regra, pois resulta de um único fato sintático, fusão de A, introdutor de determinante, com um segundo A. Tenciona o autor, com a presente tese, mostrar que a tradicional crase pode ser revelada através de uma única regra que chama de macronorma da crase. Através dos instrumentos pedagógicos, denominados sintagramas, elucida todos os casos que esse fato sintático ocorre. Leva a perceber se acontece ou não a fusão de dois As, a preposição contraída com outro A. As explicações e as demonstrações do professor Deck vão deixar bem clara a tese. Amigos, a famosa crase que nos judia tanto nas provas ou na hora de redigir textos, não sabendo se aqui acontece a crase ou não, nós podemos explicá-la assim com uma regra só, porque a crase resulta sempre de um fato sintático apenas. Do A preposição, que é introdutora de determinante, e um segundo A, que pode ser um pronome, que pode ser um adnome, que seria o artigo. Da junção dos dois é que acontece a necessidade de usar o sinal de crase, da fusão dos dois. E nós vamos mostrar isto. É apenas uma regra. O SES, a neopedagogia, a neodidática, leva a perceber a crase e não solicita que se decorem as regras da crase, os casos em que ela ocorre ou não ocorre. Vamos ver tudo isso. Isso é maravilhoso. Está realmente nos judiando bastante. Ou está judiando principalmente o aluno que quer aprender e acha complexa. Vamos simplificar isto tudo através de uma norma só. Vamos lá. Gente, vamos ver hoje a crase, aquele sinalzinho que está judiando bastante nos concursos públicos ou nos concursos vestibulares. Vamos dar apenas uma demonstração para provar que a crase pode ser explicada com uma única macronorma, uma única regra, porque resulta de um único fato sintático. Vejamos como preliminar os constituintes da crase. A preposição corresponde ao A1, é o primeiro A que se apresenta, mais um segundo A. Esse segundo A é o A2, o A1 e o A2, como veremos aqui. Ó, o A1 e o A2. O A1 sempre é uma preposição, a introdutora de determinante, a começadora de um termo, a encabeçadora deste termo. Vejam, esta preposição pode ser regida, exigida por uma palavra, ou pode ser um introdutor apenas de advérbio, de tempo, de modo, de lugar. E teremos o segundo A, que irá se chocar com o primeiro e formar a crase. Esse segundo A é adnome, né? Adnome é aquilo que acompanha o nome, é o conhecido artigo, mas tem que estar no feminino para ser igual ao A1, para ser assim idêntico. E então na fusão nós teremos a superposição, ó, como você vê aqui, e deve ser marcado. Então, o A2 pode ser um adnome ou inicial de um pronome, que pode estar no masculino, o pronome que sempre vai ter um A inicial, né? Aquele, aqueles, aquela, aquelas. E também o relativo, o qual, a qual, os quais, as quais, no feminino vai começar com o A. Então, sempre que tivermos a junção de dois As, o A preposição, que é o A1, e um segundo A, que é o adnome ou inicial de um pronome, teremos crase. Crase vem de crasis do grego, que significa fusão de duas vogais idênticas. E, de fato, A, e aqui acontece a fusão de duas vogais idênticas. Idênticas no visual e no som. Só que aqui vemos uma preposição, que é introdutora de determinante, e aqui um segundo A. Bem, e assim acontece, meus amigos, a crase ou contração. Vejamos isso tudo nos exemplos que vai deixar assim bem claro.
iremos à escola. Olha, ir rege o A, exige, tem o hábito de solicitar um complemento que inicie com preposição A. O A1 está garantido. E a escola traz o A2. Na junção acontece a crase. Prova-se que aqui temos o choque desses dois As, utilizando até o masculino. O masculino vai provar que existem dois elementos. O ad nome A, porque aqui existe o ad nome O. A trazido pela escola, O trazido pelo colégio. E este A, depois de iremos, é regência, exigência, solicitação do verbo ir. Vejamos outro verbo agora. Chegar. Chegamos a, e aqui teremos o referiu-se a de novo. Se do lado direito aparecer mais um A, que se choca, que se funde, que se sobrepõe ao A preposição, regido pela palavra do lado esquerdo, então nós teremos a famosa crase. Chegamos àquela fazenda, crase, fusão de dois As. Mesmo no masculino, este e aquele traz o A inicial, crase. Referiu-se à mãe. A, como aqui existe a, O, então aqui acontecem essas fusões. Aqui superposição e aqui apenas a junção. Aqui acontece a combinação e aqui a contração e a crase. Portanto, crase pode ser explicada com uma regra só, com uma única regra, com regra única, com uma macronorma só. Toda crase com uma única regra. Vejamos o texto simples. Somente coloca o sinal de crase, que é este, onde provar a coexistência de A1 e A2. Coexistindo esses dois elementos, nós vamos sobrepor os dois As, evidente, e vamos marcar para que todo mundo saiba que ali, onde se vê somente um A, existem dois, um em cima do outro, um sobreposto ao outro. Vamos ler de novo a regra. Somente coloca o sinal de crase, que é este, onde provar a coexistência de A1 e A2. Vamos assim comprovar tudo isso em diversos exemplos. Vamos lá. Pelo lema levar a perceber, nós sempre vamos levar a perceber a crase e não decorar os casos da crase. Vejamos o paralelo masculino aqui. Voltou ao lago, voltou à lagoa. Evidente, voltou rege, preposição a, quer um complemento que inicie com a, um advérbio de lugar que inicie com a, né? Aqui existe uma pergunta, que seria esta: vou colocar sinal de crase ou não? Existem os dois As aqui ou não? Com o paralelo masculino se observa se chega à conclusão. Nós vamos levar a perceber. A, O. Então aqui A. Se lagoa traz o A, o adnome A, lago traz o adnome O. Ou podemos inverter. Se lago traz O, lagoa traz A. Quando aparecer um A, se sobrepõe ao outro A, preposição que já estava ali, e teremos que marcar com sinal de crase. O vizinho também compareceu à reunião. Poderíamos dizer, parece advérbio de lugar, poderíamos utilizar a preposição em, compareceu na reunião, preposição em fica na diante de um a. No paralelo masculino nós vamos ver também isto. O vizinho também compareceu ao encontro, o encontro traz o, então reunião traz o a. Os dois elementos, os dois elementos 2, né? 2, eles vão se aproximar. Aqui há uma superposição das duas vogais idênticas, marcamos com crase. E aqui apenas uma justa posição, fica apenas no nível da combinação. Refiro-me às duas partes. Referir-se rege preposição a. Tem o hábito de solicitar que seu complemento inicie com preposição a. Então vamos ver se vamos ter crase aqui. Olha a indagação, olha a interrogação.
Se bem que com este S aparecendo, já está provado que o elemento 2 existe. O 1 é regência de refirme e esse S prova que teremos um AS. Refirme aos dois participantes, paralelo masculino, aos dois, né? Aqui fica apenas no nível de justa posição. E aqui vai acontecer a contração, a crasis do grego, fusão de duas vogais idênticas, né? Refirme às duas partes, crase. Quando aparece um S aqui, é sinal de que o elemento 2 existe mesmo. À beira da lagoa havia gente. Olhem aqui, o advérbio de lugar, o determinante advérbio do lugar, né, começa com preposição a. Poderíamos usar a preposição em, que resultaria no na, mas o autor da frase quer usar a preposição a. Lagoa, esse beira vai trazer o outro a? Vamos colocar crase? Vamos ter sinal de crase, fusão de dois as? Comprove a coexistência mediante troca da preposição introdutora. Na beira da lagoa, em mais a. Se você escolher a preposição a, vai dar a mais a. E beira traz o A2, como aqui beira vai trazer o A2, crase aqui e aqui apenas combinação. Dirija-se àquela seção, por favor. Dirigir-se rege preposição a, dirigir-se ao mercado, dirigir-se ao chefe, né? Preposição a está garantida por regência. Dirigir-se tem o hábito de solicitar um complemento, um determinante que comece com preposição a. Ou aquela vai começar com a. Vamos colocar sinal de crase? Olhe, acho que sim. O mesmo acontece no plural também, né? Dirija-se àquelas sessões, por favor. O encontro dos dois as, acontecendo aqui então a crase, encontro dos dois as, tanto no plural como no singular. Dirija-se àquele setor, por favor. Continua regendo a preposição a, e o aquele mesmo no masculino vai trazer o A2. Este problema se resolve naquele setor, preposição em, mais o aquele, acontece combinação naquele. Mas se a preposição escolhida for a, aqui, então teremos fusão de dois as. Vai acontecer crase aqui, o que já foi visto, mesmo no masculino. Às 10 horas faremos uma revisão médica. Vamos ter sinal de crase aqui? Bom, em princípio, o advérbio de tempo, de modo, de lugar, feito de grupo nominal, começa com preposição, introduz-se por preposição. Aqui deve existir uma preposição que começa um advérbio de tempo, e no paralelo masculino nos deixa assim bem claro isto, né? Paralelo masculino. Aos 2 minutos aconteceu uma lesão. No masculino fica apenas acontecendo a combinação, a justa posição. No feminino vai acontecer a crase. Esta preposição a se funde com o primeiro a do as, né? E vai mostrar que temos fusão de dois as e temos que marcar com sinal de crase, é o que acontece aqui. Voltou imediatamente à Espanha. Observem que o verbo voltar é mais um verbo que rege preposição a. Voltou a Esteio, voltou a Porto Alegre, voltou a Viamão, rege preposição a para seu complemento, para o seu advérbio de lugar. O problema todo aqui está em saber se Espanha gosta, traz o ad nome a. Então se faz uma pesquisa e agora se utiliza o verbo vir e o verbo estar para fazer a pesquisa. Vir rege preposição de. Então venho da Espanha. E aqui se vê que acontece a combinação, tanto assim que não poderia dizer venho de Espanha. Venho da Espanha, a Espanha é linda. E aqui posso também usar outro verbo
que tem o hábito de trazer a preposição em. Estou em a Espanha, que resulta em na Espanha. Estou na Espanha. Mas isso prova que temos os dois elementos. Preposição mais o A2, preposição mais o A2. A é um nome trazido por Espanha e preposição é regência desses dois verbos aqui. E voltou, não rege de nem em, mas rege a, e vai acontecer a fusão aqui com esse nome geográfico. Então, com nomes geográficos, devemos fazer a pesquisa com vir e estar, para perceber se o nome geográfico do lado direito tem o hábito de trazer o A2, porque o A1 é regência, é a palavra do lado esquerdo, que rege, que traz, que exige que apareça. Vamos ver mais exemplos. Chegou a Argentina antes da tempestade. Vamos colocar crase aqui? Sim ou não? Vamos fazer como é um nome geográfico? Então é bom fazer uma pesquisa com vir e estar. Venho da Argentina, estou na Argentina. Da, de mais a, na Argentina, em mais a. Portanto, combinação aqui, dois elementos se chocando, só que o verbo chegar rege preposição a. Veio rege de, estou em, chegou a. E a Argentina continua trazendo o A2, como você vê aqui. Crase, então, porque acontece a fusão. É um fato sintático só a crase. É provar a coexistência de A1, que começa o determinante, e do lado direito que tenhamos o segundo A. Então, crase é fusão de dois As. Preposição do lado esquerdo e mais um segundo A do lado direito. Vamos lá ver mais exemplos. Fez isso às pressas. Aqui advérbio de modo. Advérbio em forma de grupo nominal. Começa com preposição e aqui vi que é preposição a. Advérbio de modo fez isso como? Aos pulos. Fez isso como? Às pressas. Aos pulos. No masculino dá aos. Resulta aos. Combinação. No feminino vai acontecer as. Então vai dar crase. Se diz só e se escreve só uma vez esse a, mas se avisa que temos dois com este sinal de crase. Fez isso às pressas. Tá? Advérbio de modo, começado com uma preposição, com essa introdutora, e no lado direito vem um as no plural. Ó, o a pode se esconder atrás do outro, mas o s fica aparecendo. Vendemos a praça. Opa, diante de masculino, difícil termos o segundo a. Advérbio de modo, veja a troca da preposição em que só aparece o elemento 1. Aqui não vai acontecer crase. Vamos fazer pesquisa? Vendemos com prazo. Olhe só a preposição pura. Vendemos a prazo só a preposição pura. E uma porque esse prazo é masculino, não vai trazer o a, artigo a, nome a, no feminino. Ou traria assim, o artigo o, mas quando ele é assim indefinido, não traz nem artigo. Vendemos a prazo, é apenas preposição. Para acontecer casamento, tem que aparecer na igreja o noivo e a noiva. Aqui só a noiva foi, e não veio o noivo do lado direito. Não vai acontecer crase. Então a resposta está dada. Não vamos colocar sinal de crase porque não aconteceu a fusão. Vimos aqueles espetáculos circenses. Olha, o verbo ver é um verbo que não rege preposição. O seu complemento não vai começar com preposição nenhuma, nem com preposição a. Querem ver? Vimos os macacos, vimos os livros, vimos um lobisomem. Tudo sem a, este verbo não rege a. Constate a ausência do A1 no exemplo. Aqui é a ausência do A1. Do lado esquerdo não vem nada. Ó, vimos, não rege preposição. O os no lado direito seria masculino. Não daria crase assim mesmo. Agora, o aqueles aqui, sim, teria um A no começo. Aqui só o noivo apareceu na igreja e a noiva, a preposição, não apareceu. O verbo ver não rege preposição. Não exige que seu complemento comece com preposição a. Juntos iremos à Bahia. Ir
rege preposição a, ir a Esteio, ir a Porto Alegre, ir a Brasília, ir a São Leopoldo e assim por diante. E Bahia vai trazer o A2. Há nomes geográficos que trazem o A2 e nomes geográficos que não trazem. Bahia traz. Olha, estamos aqui, você faz a pesquisa por ser nome geográfico, com verbo estar e verbo vir. Estamos em a Bahia, estamos na Bahia, os dois elementos. Venho de a Bahia, venho da Bahia, então juntos iremos à Bahia com crase, preposição, mais o A2 ad nome. Os dois se sobrepõem, temos que avisar a todo mundo que aí existem dois As. Uma preposição que começa um adjunto, advérbio de lugar, um advérbio de lugar, um determinante de lugar, e outro A trazido pelo nome geográfico Bahia, já que pesquisamos e vimos que Bahia aceita o A2. Juntos iremos a Brasília, vamos ter sinal de crase, é feminino, está certo, ir continua regendo a preposição a, mas vamos ter o A2, comprove os paralelos. Venho de Brasília, preposição pura, estou em Brasília, preposição impura. Juntos iremos a Brasília, preposição pura. Brasília não aceita o A2, não traz o A2, então não vamos ter crase, não vamos ter casamento, nem a certidão de casamento, que seria o sinal de crase. Obrigado a investir capitais, retirou-se da firma. Obrigado a. Interessante. Diante de infinitivo, não vamos ter assim um outro A. Gosto de investir capitais. Preciso investir capitais. Investir não traz o A2. Gosto de investir capitais. Preposição pura. Obrigado a investir capitais. Preposição pura. Obrigado, rege A. Obrigado, rege A. Mas não aconteceu a crase. Nada de crase. Não coloco sinal de crase porque não acontece a fusão de dois As. Usava cabelo a Castro Alves. É interessante aqui o raciocínio é moda. Usava cabelo a moda Castro Alves. A palavra moda desapareceu, mas deixou o artigo lá. Veja o paralelo. Houve um jantar à baiana, a moda baiana. A palavra moda desapareceu. Então, quando temos um advérbio de modo, é assim que dá um espaço para imaginar que a palavra moda estava aqui, desapareceu e desceu, e deixou o elemento 2, vamos colocar sinal de crase. Mas é o mesmo fenômeno. Olhem a preposição a, o A1, iniciando esse advérbio de modo, e a palavra moda trazendo outro A, ficando presente, e ainda moda, e aqui desaparecendo e deixando o adnome deste nome que se ausentou. Crase aqui, usava cabelo a Castro Alves. Sinal de crase. Começo de um advérbio de modo, tem que estar a preposição no começo. E a palavra moda desapareceu, mas deixou o elemento 2 aqui, que se choca e forma crase. Encaminharam-no a Roma. Roma é um nome geográfico. Vamos colocar sinal de crase. Termina em A, parece ser feminino, mas há nomes geográficos que aceitam o uso do A2, do artigo, do adnome, artigo, adnome definidor, né? Adnome definidor, que é o que a cinta gramática chama, né? E a gramática tradicional chama de artigo definido, né? Bom, olhem a preposição, aqui se faz a pesquisa com vir e estar. Pesquisa com vir e estar. Estamos em Roma, advérbio de lugar, iniciado com preposição, mas ficou preposição pura. Roma indefinida, Roma sem determinantes. Venho de Roma, preposição pura, preposição pura, preposição pura. Encaminharam-no a Roma, encaminhar rege preposição a, mas Roma não trouxe o A2. Roma indeterminada não traz o A2. Vamos ver um caso em que Roma traz um determinante. Encaminharam-no a Roma do Papa. A qual Roma?
a Roma do Papa. Olha que já é diferente. Estamos na Roma do Papa, na ENA. Viemos da Roma do Papa, D mais A. Encaminharam no A Roma do Papa. Então aqui temos dois As. Roma definida, usa o A2, utiliza o A2, a Roma determinada. Tá? Então aqui há sinal de crase. Não havia nada a fazer, voltamos à casa. Casa é outra palavra que ora usa o A2, o determinante A, o artigo definido A, feminino, né? Mas ora não usa. Quando ela é definida, ela usa o artigo A, o adnome A. Vejam, venho de casa, estou em casa. Tá? Olhem a preposição pura, até que essas expressões são bem corriqueiras, já estão assim essas expressões internalizadas no nosso uso. Venho de casa, estou em casa, preposição pura, preposição pura, preposição pura, preposição pura, nada de crase, viu? Agora casa determinada, voltamos à casa paterna, casa determinada, voltamos à casa do Roberto, casa determinada, vai trazer o A2, voltamos rege A1, voltamos rege A1, venho rege preposição de casa paterna traz o A2, estou, quer que seu advérbio comece com preposição em a casa, que resulta na casa, voltamos à casa paterna com crase, dois A se encontrando, voltamos à casa de Roberto, os dois A se encontrando, casa determinada aceita ou traz o A2, e se do lado esquerdo acontecer vier o A1, crase, resultado do choque, um A se sobrepõe a outro e temos que avisar. Sempre fomos úteis a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria é feminino, né? Agora eu pergunto, eu devo dizer, eu gosto da Vossa Senhoria ou gosto de Vossa Senhoria? Eu confio em Vossa Senhoria ou confio na Vossa Senhoria? Olhem, pronome de tratamento não aceita o A2. Sempre confiamos em Vossa Senhoria. Sempre precisamos de Vossa Senhoria. Sempre precisamos de Vossa Senhoria. Preposição em pura, preposição de pura, então preposição a pura. Úteis rege preposição a, ou ad nome, né? Úteis rege preposição a. Vossa Senhoria não trouxe o segundo A, o que fica provado por aqui, então nada de crase, pois temos somente um A. Ficou nítido que a tradicional crase baseia-se numa regra só. É a macronorma da famosa crase. Assim, confirma-se que a tradicional crase pode ser explicada com apenas uma regra, pois resulta de um único fato sintático, fusão de A introdutor de determinante com um segundo A. O A1 será sempre preposição, o A2 será adnome ou pronome ou inicial de ambos. Viu-se também que a preposição ou é regida ou é introdutora de determinante adverbial acessório. Deixou-se claro ainda que algumas vezes a preposição a não é regida e mesmo assim é marcada com acento grave, simplesmente para evitar anfibologias.